Falando ao vivo do Instituto Serzedelo Corrêa, aqui em Brasília, onde a Audicom promove um evento que comemora os 100 anos da criação do cargo de ministro substituto. E também, neste momento, lança o Contas Públicas São da Nossa Conta. O lançamento é hoje, na sexta-feira, foi feito uma palestra inicial agora de manhã, e que chama as pessoas, chama o público a cuidar de contas públicas. Eu tenho o prazer de conversar com um dos palestrantes de hoje de manhã, o professor José Maurício Conte, professor da Faculdade de Direito, é professor de Direito Financeiro, um dos direitos de que se exige de ministro substituto, porque no concurso deles é muito cobrado. Professor José Maurício, muito obrigado pela entrevista. O que se pode dizer para as pessoas de um assunto que, do ponto de vista técnico, é complicado, mas que a gente precisa tentar explicar de uma forma na comunicação? Bom dia. Bom dia. Obrigado, é uma satisfação. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito aqui por vocês, pelos tribunais de contas. As contas públicas, o Estado hoje ele tem a função de atender as necessidades públicas. E o Estado hoje ele faz uma função muito grande de atender essas necessidades públicas e gasta muito dinheiro. Esse dinheiro precisa ser bem aplicado para que chegue da melhor forma possível, o maior resultado possível com o menor custo possível. E os tribunais de contas eles atuam nessa fiscalização financeira que se faz da aplicação do dinheiro público. Mas como eu disse na palestra, hoje a administração pública é muito grande, ela gasta muito dinheiro, tem muito dinheiro sendo aplicado. Só para você ter uma ideia, na administração pública federal, no governo federal, nós temos um orçamento de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. E isso não é tudo, porque tem muito mais dinheiro. O país é uma federação, tem muitos estados, muitos municípios, todos gerenciando muita quantidade de dinheiro. Então não é possível essa fiscalização ser efetiva em cada centavo. Daí a importância que as pessoas têm de elas mesmas fiscalizarem a eficiência dos serviços públicos, a aplicação dos recursos públicos, que na verdade o cidadão é o principal fiscal da aplicação do dinheiro público. Então nós podemos dizer que a população auxilia os tribunais de contas e os tribunais de contas eles têm que trabalhar em conjunto com a população, porque a população que está vendo cada um dos centavos. Os tribunais de contas eles têm que atuar de uma maneira mais ampla, por amostragem, eles não têm condição de fiscalizar todo e qualquer centavo que é aplicado. Quem tem que fazer isso é a população. Então a população tem essa responsabilidade de ter a consciência de que ela é responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e, com isso, ajudar o sistema de fiscalização para os recursos serem melhor aplicados. Professor, a gente sabe que há uma questão técnica, mas a internet nos ajuda muito nisso. Hoje, os sites são abertos, não é? A moralidade pública exige isso, né? Tem que haver transparência. Sim. E as pessoas, de alguma forma, vão conseguir entender o que está escrito lá? Na realidade, se você observar no aspecto técnico específico, realmente é muito complicado compreender todos os detalhes dos orçamentos públicos. Mas não tem essa necessidade de compreender todo esse detalhamento para poder dar esse auxílio para os tribunais de contas e para poder fazer a fiscalização dos seus recursos. Hoje, a transparência das contas públicas permite que tudo fique na internet. O Brasil hoje é considerado um dos países mais transparentes em termos de contas públicas, mas a transparência no sentido de deixar os gastos todos colocados na internet não é suficiente para conseguir identificar se eles estão sendo ou não bem aplicados. Mas a população pode, com seus conhecimentos no âmbito do seu dia a dia, da sua atuação, saber e constatar se o serviço público está sendo adequadamente prestado e ela tem condição de verificar se há desperdício de recursos públicos, se há má prestação de serviços públicos, e isso é suficiente para trazer informações que permitam aos órgãos de fiscalização verificar se está havendo irregularidade, verificar se está havendo má aplicação de recursos públicos, de modo que não é preciso também entender as minúcias do orçamento público para poder colaborar na fiscalização e verificar essa correta aplicação
de recursos públicos. Qualquer um pode ver num posto de saúde ou numa escola se existe má aplicação de recursos públicos. Então, nesse sentido, a população tem que exercer o seu papel e colaborar na aplicação dos recursos. A Audicom lança uma campanha chamada Contas Públicas São da Nossa Conta, quer dizer, convida as pessoas a entrarem nesse mundo, que pode não ser o melhor de todos. Eu queria lhe fazer uma pergunta, do ponto de vista histórico, nós hoje temos a internet, nós hoje temos pessoas que conseguem interpretar dados, interpretar números, os sistemas nos oferecem. Este momento histórico me parece que se apresenta como um momento certo, eu não sei se o senhor entende dessa mesma forma. Sim. Não, você veja, nós temos também esse papel que foi até mencionado da própria imprensa como uma função de tradutor dessas informações que muitas vezes são técnicas para uma linguagem mais simples. E nós mesmos na academia, eu tenho procurado fazer textos que deixam isso daí mais claro. E hoje o momento, eu consideraria, todos os momentos são propícios para fiscalizar as contas públicas. Elas estão no dia a dia, toda a prestação de serviços públicos envolve gasto de dinheiro público. Mas o momento talvez seja melhor porque o país está numa situação de renovação. Né? A corrupção se transformou numa indignação nacional, né? Viu-se que o dinheiro público está sendo desperdiçado também pela corrupção, as pessoas estão indignadas com isso, e isso tem sido um fator bastante motivador das pessoas para exigir uma melhor aplicação dos recursos públicos. Então, nesse sentido, acho que no momento atual, em que esse desvio de recursos públicos está se mostrando algo que tem levado políticos para a cadeia, gestores públicos para a cadeia, é um momento de grande estímulo para que a população veja que essas normas têm que ser cumpridas e que o descumprimento dessas normas tem penas duras, tem penas efetivas e a população precisa colaborar para que esse trabalho continue. Parece que a Audicom entendeu isso, né? Porque trouxe aqui gente da academia, trouxe imprensa, trouxe ministro do Supremo, ex-ministro do Supremo, para conversar com todo mundo. Exatamente, a ideia foi essa mesmo, está de parabéns, um excelente trabalho, está colaborando nesse sentido, aproveitando esse momento oportuno para estimular as pessoas a ter consciência dessa necessidade de melhor aplicação dos recursos públicos e de colaborar com o sistema de fiscalização para ter uma melhor fiscalização das contas públicas e uma consequente melhor aplicação do dinheiro público. Professor José Maurício, muito obrigado pela entrevista, pela sua gentileza, pela generosidade. Imagina. E pela sua palestra, que foi brilhante. Eu que agradeço. Obrigado, estamos à disposição. A gente volta ao vivo daqui a pouquinho, aqui do Instituto Cerzedelo Corrêa, em Brasília.